Pessoal, o Congresso Nacional promulgou em sessão solene, na terça-feira, dia 3/10, as emendas constitucionais 130 e 131. A primeira, né, que cria a possibilidade de permuta entre juízes estaduais de diferentes tribunais. Então, por exemplo, um juiz do Tribunal de Justiça do Paraná pode permutar com um juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Bahia, etc. A outra emenda extingue a possibilidade da perda da nacionalidade originária para brasileiros que adquirem outra nacionalidade, que era um temor de muitos brasileiros que saíam do país para morar em outro país e adquiriam uma outra nacionalidade, né? Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a emenda constitucional 130 ela vai corrigir são as palavras dele, hein? Vai corrigir uma injustificada assimetria e homenagear um importante princípio da Constituição Cidadã de 1988, o princípio da unicidade do poder legislativo, né? Vale lembrar que já era possível, né, os juízes federais permutarem com os juízes do trabalho, tá bom? Isso já há mais de uma década. Muito bem. Então, atualmente, antes da promulgação dessa lei, apenas os juízes do trabalho federais poderiam permutar. Agora não. Com a nova emenda constitucional 130, há uma modernização aí do sistema judiciário. Quanto à PEC da nacionalidade, atualmente a Constituição prevê o seguinte, que pode haver perda da nacionalidade brasileira, do brasileiro nato, né? Em caso de aquisição de nova nacionalidade, com apenas duas exceções. Se a lei do outro país reconhecer a nacionalidade originária ou se impuser a naturalização como uma condição para a permanência no país. Com a mudança promovida aí pela Emenda Constitucional 131, o cidadão apenas perderá, então, a nacionalidade se fizer um pedido expresso, ou seja, por escrito, e mesmo assim poderá readquiri-la, se bem que para readquirir vai depender aí de uma lei, não é? Muito bem. A Emenda Constitucional 131, que teve origem na PEC 6/2018, foi apresentada, então, pelo senador Antônio Anastasia de Minas Gerais, que é o atual ministro do Tribunal de Contas da União. Em 2019, só para contar um caso aqui, Cláudia, né, foi condenada nos Estados Unidos pelo assassinato do marido ocorrido em 2007. Ela foi refugiada no Brasil, extraditada para os Estados Unidos, apesar de a Constituição proibir a extradição de brasileiro nato para responder crimes no exterior. Isso só pôde acontecer porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que Cláudia deixara de ser brasileira por vontade própria, para tornar-se unicamente cidadã americana antes da data do assassinato. Então, não é questão de defender a Cláudia aqui na questão do assassinato ou não, mas ela era brasileira e por ter ido morar no outro país, acabou perdendo a nacionalidade, coisa que a Emenda Constitucional 131 vem aqui, então, favorecer muitos brasileiros, né, por estarem fora do país e que acabam temendo pela perda da nacionalidade, tá bom? Isso não apenas em caso de crimes, mas muitas outras implicações tem essa perda da nacionalidade, como o direito de votar e de ser votado. Calcula-se aí que 2.500.000 brasileiros serão diretamente beneficiados. Vale dizer que atualmente tem-se 4 milhões de brasileiros fora do país que poderão, de uma forma ampla, se beneficiar. Certo? Então, pessoal, essa notícia foi tirada do site do Senado, Senado Notícias. Basta você procurar aí, você vai encontrar Senado Notícias. Muito bem, essa a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Explica isso direito, acompanha aqui com a gente.
aulas, cursos completos. Você que está se preparando para concurso público, a gente começou há 2 meses e meio e estamos disponibilizando atualmente curso completo para oficial de justiça e disponibilizaremos leis na íntegra aqui para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.